Bem, bom dia a todos. Quero agradecer ao professor Vasco, enfim, amigo de longa data, o convite que me endereçou e que eu com todo o agrado aceitei. E ele pediu-me para falar um pouco, enfim, da experiência da Rússia nas organizações internacionais. Para nós entendermos os tempos que vivemos, enfim, hoje, importa voltarmos, enfim, há umas décadas atrás. Vejam, nos anos 30, os Estados Unidos, enfim, adotaram medidas protecionistas, o que foi muito criticado na altura, porque os Estados Unidos eram já claramente a maior potência económica a nível mundial. Tinham uma balança de pagamentos excedentária, não tinham qualquer déficit, e, portanto, foi, enfim, essas medidas protecionistas que eles adotaram levaram, por exemplo, ajudaram muito a que o Partido Nacional Socialista tomasse o poder na Alemanha, enfim, em dezembro de 1932, e que o Partido Nacionalista no Japão também, enfim, ganhasse as eleições. Caímos numa espiral protecionista, enfim, a crise bolsista de Wall Street de outubro de 29 tornou-se a Grande Depressão, mas tudo isso começa um pouco a mudar, enfim, essa visão com a subida, enfim, ao poder, à presidência dos Estados Unidos, um senhor chamado Franklin Delano Roosevelt, que tinha como secretário de Estado um senhor muito famoso, Cordell Hull, ganhou, aliás, o Prémio Nobel da Paz em 1945, foi a pessoa que ocupou mais tempo o cargo de secretário de Estado dos Estados Unidos da América, entre 1933 e 1944. Ele saiu, enfim, antes do Roosevelt falecer por razões de saúde, mas foi, de facto, um homem muito importante. Foi um homem muito importante porquê? Porque ele tinha uma visão muito otimista. Ele achava que o comércio era o maior pacificador e civilizador dentro da vivência humana. E por isso é que os Estados Unidos vão ter um papel muito relevante na criação de 3 grandes organizações económicas internacionais, todas elas com vocação universal, ou seja, com vocação para abranger, para abarcar todos os países da comunidade internacional, inclusive aqueles que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. Isto é muito interessante porque, vejam, a primeira grande conferência que nós temos, enfim, a respeito dessa nova ordem económica internacional ocorre em julho de 1944, uma conferência muito famosa, todos nós já ouvimos falar, que é a Conferência de Bretton Woods, da qual resultam, por um lado, a criação do Fundo Monetário Internacional e, por outro, do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. E o Cordell Hull também achava, enfim, ele tinha uma visão muito otimista, que era necessário criar uma outra organização, que seria a Organização Internacional do Comércio. O que é interessante no caso destas organizações é que todos os países, grandes ou pequenos, vencedores ou vencidos, poderiam participar na sua criação, nas suas, enfim, poderiam ter um papel importante no desenho dessas organizações económicas internacionais. Enfim, a Alemanha não diretamente, como é óbvio, porque ela, enfim, estava em guerra, o eixo estava em guerra com os Estados Unidos da América, mas, por exemplo, a União Soviética, um país aliado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, participou na Conferência de Bretton Woods, assinou os estatutos do Fundo Monetário Internacional e também deu um grande apoio, por exemplo, à criação da Organização Internacional do Comércio. Portanto, havia claramente essa visão, temos que abarcar todos os países, porque o comércio pode ter, de facto, um papel muito importante na pacificação das relações internacionais. Os Estados Unidos tinham aprendido claramente que guerras comerciais podem resultar em guerras militares. Era, de facto, esse o ponto de partida. Só que é muito curioso que, após o termo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, depois de assinarem os estatutos do FMI, recusam participar no Fundo Monetário Internacional. Recusam, efetivamente, tornar-se país membro do Fundo Monetário Internacional. E depois do apoio que deram à criação da Organização Internacional do Comércio, também não participaram nas negociações, a famosa Carta de Havana, que levaria à criação dessa Organização Internacional do Comércio. E depois temos alguns acontecimentos que são muito importantes, por exemplo, o golpe na Checoslováquia, em fevereiro de 1948, a crise de Berlim, em 1948-49, a ascensão, enfim, do Mao Tse-tung ao poder no caso da China, o teste bem-sucedido da bomba atómica soviética no outono de 1949, e tudo isso, de facto, vai aumentar a desconfiança entre os Estados Unidos e a União Soviética. E os Estados Unidos, enfim, tiveram um diplomata muito famoso, George Kennan, enfim, que escreveu aquele que é o artigo mais influente na história da diplomacia norte-americana, que está publicado no Foreign Affairs, enfim, de julho de 1947. Aquilo não assina, ele mete apenas um X, mas é considerado o artigo mais influente. E ele defende, relativamente à União Soviética, uma chamada política de contenção. Nós temos que conter o expansionismo soviético, porque, de facto, dali nós não temos, enfim, um país aliado. Temos um país claramente inimigo. Até porque a União Soviética tinha dado, de facto, mostras de algum expansionismo, por exemplo, no caso do Irão, no caso da Polónia, e, portanto, os Estados Unidos começaram a mostrar-se muito desconfiados
relativamente à União Soviética. Isso vai traduzir-se em várias ações. Desde logo, nós temos a criação, que é uma figura muito pouco conhecida, é uma organização muito pouco conhecida, que é o chamado Comitê de Coordenação do Controlo Multilateral das Exportações, que entrou em vigor, enfim, em funções em janeiro de 1950, e que é uma espécie de braço económico da NATO. Não fazia parte da NATO, mas era uma espécie de braço económico da NATO. Abrangia todos os países membros da NATO, com exceção da Islândia, mais o Japão e a Austrália. Qual era o grande objetivo deste Comitê de Coordenação do Controlo Multilateral das Exportações? Era impedir a exportação de tecnologia para o Bloco Comunista, seja para a União Soviética e para os países da Europa de Leste, seja para a Coreia do Norte e para a China continental. Esse era o grande desidrato. E também, em 1951, os Estados Unidos deixam de conceder o tratamento da nação mais favorecida aos países que tivessem um regime comunista. Ou seja, no fundo, nós temos que a chamada Guerra Fria, que todos nós, enfim, já ouvimos falar, ela ocorre não apenas no plano político ou militar, mas também no plano económico. Isso tem consequências ao nível das várias organizações. Este Comitê de Coordenação funcionou bastante bem. Ele manteve o avanço tecnológico, enfim, do mundo ocidental relativamente ao mundo comunista. Vejam, esse comitê, ele assentava num acordo, numa carta que foi secreta, ela nunca foi totalmente conhecida, houve trechos apenas que foram conhecidos. Ela não tinha qualquer sistema de resolução de litígios. Esse comitê controlava de modo algo informal as políticas de controle das exportações de produtos tecnologicamente avançados para o mundo comunista, mas a verdade é que ele permitiu manter o avanço tecnológico do Ocidente face ao mundo comunista. Houve alguns casos de violação. O caso mais famoso, enfim, é um caso que ocorreu nos anos 80, que tem um nome que é o caso Toshiba, que todos nós conhecemos, uma marca japonesa Kongsberg, que era uma empresa norueguesa. E esse caso é muito interessante porque nos permite ver como, de facto, as coisas aconteciam nessa altura, enfim, em plena Guerra Fria. A Toshiba e a Kongsberg venderam à União Soviética 4 máquinas de fresagem, que permitiam laminar os metais, e também algumas máquinas de controle numérico associado a essas máquinas de fresagem. 4 máquinas. A União Soviética pagou apenas 17 milhões de dólares norte-americanos. Então, que essas máquinas, por exemplo, permitiram que as hélices dos submarinos soviéticos, equipados com mísseis, enfim, nucleares, se tornassem muito mais silenciosas. E o que é que aconteceu? Os submarinos soviéticos, que eram detectáveis a 200 milhas da costa norte-americana, passaram a ser detectáveis apenas a 10 milhas da costa norte-americana. Isto gerou, enfim, um grande barulho no Congresso norte-americano. Houve alguns senadores que foram para as escadas do Congresso com aparelhos eletrodomésticos de Toshiba e com, enfim, martelos, escavacaram-nos esse eletrodoméstico. Foi, de facto, muita opinião pública insurgiu-se muito contra este caso. Mas é dos poucos casos em que, de facto, há uma violação clara das regras do Comitê de Coordenação do Controlo Multilateral das Exportações. E, portanto, temos aqui um caso em que a União... Porque, vejam, no fundo, qual era o grande objetivo do Comitê de Coordenação? Como escreveu Lenin, a ânsia de lucro do mundo capitalista vai levar em que venda a corda com que o Ocidente se vai enforcar. Porque, de facto, a ânsia do lucro poderia levar a que os Estados Unidos e o mundo ocidental vendessem produtos tecnologicamente muito avançados ao mundo comunista e depois isso, enfim, voltar contra o próprio mundo ocidental através do desenvolvimento das armas do mundo comunista. E, portanto, havia que evitar, enfim, essa ânsia de lucro a todo o custo, de modo a que os soviéticos não tivessem acesso à tecnologia mais avançada do mundo ocidental. E aqui vejam, neste caso das organizações económicas internacionais, falou há bocado o professor Vasco, o famoso GATT, ou seja, Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, também desempenhou um papel muito relevante. Vejam, eu falei há pouco que os Estados Unidos pretenderam criar a Organização Internacional do Comércio. Só que depois, enfim, por razões, por exemplo, a criação da NATO em 49, o Plano Marshall em 48, o início da Guerra Fria, o início da Guerra da Coreia em 1950, o início da Guerra Fria em 1947, levaram a que os próprios Estados Unidos deixassem de ver como desejável essa Organização Internacional do Comércio. Porque ela era muito, enfim, era um documento algo esquizofrénico, como alguém escreveu, era um documento metade livre-cambista, metade protecionista, e no seu lugar ficou o Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, o famosíssimo GATT, que no fundo correspondia à parte quarta da Carta de Havana, que era o documento que criaria essa Organização Internacional do Comércio. E, portanto, a Organização Internacional do Comércio nunca viu a luz do dia, no seu lugar ficou o Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, que hoje em dia, enfim, faz parte da Organização Mundial do Comércio. Agora, o que é muito interessante aqui é que
O GATT, quando entra em vigor, ele entra em vigor em janeiro de 48, ele tem 23 partes contratantes. Todas elas, enfim, com um regime capitalista. Só que depois, em fevereiro de 1948, ocorre o célebre golpe comunista na Checoslováquia. E a Checoslováquia torna-se um país comunista. E passa a ser, durante, enfim, até 1959, a única parte contratante do GATT que tinha um regime comunista. Ora, isso levou, de facto, a uma mudança de comportamento dos Estados Unidos da América. Porque os Estados Unidos tinham legislação que impediam a exportação de material que fosse sensível do ponto de vista da sua segurança. E os Estados Unidos começaram a limitar a exportação de alguns bens para a Checoslováquia, violando assim dois princípios fundamentais do GATT. Por um lado, o tratamento da nação mais favorecida, que é a pedra angular ainda hoje da economia internacional, regula cerca de 70% do comércio mundial, e por outro lado, violava outro princípio, que é o princípio da proibição das restrições quantitativas, que está previsto no artigo 11º, número 1 do GATT. Havia, portanto, aqui uma violação de dois princípios fundamentais. E o primeiro caso em que o argumento da segurança, a famosíssima exceção da segurança, é invocado, é precisamente num litígio que envolve a Checoslováquia contra os Estados Unidos. A Checoslováquia apresenta uma queixa contra essa medida norte-americana, invocando que ela viola, por um lado, o tratamento da nação mais favorecida, por outro lado, o princípio da proibição das restrições quantitativas. A Checoslováquia diz, por exemplo, não entende como é que as brocas de perfuração os Estados Unidos poderiam proibir a sua exportação, porque elas eram utilizadas para minerar carvão. Os Estados Unidos logo responderam, não, atenção, porque essas brocas de perfuração também podem ser utilizadas para minerar urânio. E, portanto, temos aqui claramente logo o conceito de produto de dupla utilização. O caso é levado à análise das partes contratantes e todas votam a favor dos Estados Unidos, exceto uma, a Checoslováquia. Mas temos aqui claramente o primeiro caso em que o argumento da segurança está muito presente. Porque vocês devem calcular, vejam, a União Soviética não era parte contratante do GATT, mas qualquer produto tecnologicamente sofisticado que entrasse na Checoslováquia iria acabar, lá está, na União Soviética. E, portanto, havia aqui esse problema. E o representante, no caso, enfim, desse caso da Checoslováquia contra os Estados Unidos, o representante, por exemplo, da Grã-Bretanha, diz uma frase que ficou muito famosa: um país deve ter sempre a última palavra quando estão em causa os seus interesses essenciais em matéria de segurança. E, portanto, esse caso é muito relevante. Vejam, depois com o tempo, Cuba também em 59 torna-se um país comunista, manteve-se parte contratante do GATT e vão aderindo algumas, por exemplo, a Polónia aderiu, a Hungria aderiram ao GATT, mas durante cerca de 10, 12 anos, de facto, a Checoslováquia foi a única parte contratante do GATT que tinha um regime comunista. Uma questão que se colocou, eu já falei, enfim, das brocas de perfuração, foi sempre, enfim, vocês lerem o artigo 21 do GATT. O artigo 21 do GATT é, de facto, hoje em dia, das disposições mais conhecidas em termos de direito internacional e económico. Por várias razões, porque hoje em dia a questão da segurança está muito presente. Nós temos o caso da administração Trump, que vai invocar o argumento da segurança, inclusive, contra países aliados, o que, de facto, nunca tinha acontecido. Ele vai restringir, vai aplicar direitos aduaneiros adicionais às importações de alumínio e de aço, por exemplo, do Canadá, que é, enfim, que faz parte da base industrial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um conceito muito curioso, que é a base industrial norte-americana inclui não só os Estados Unidos, como logicamente, mas também inclui a Austrália, a Grã-Bretanha e o Canadá. Não é? Portanto, se houver necessidades de segurança dos Estados Unidos, esses três países podem também contribuir, enfim, industrialmente para a sua indústria do armamento. Mas, de facto, foi uma novidade da administração Trump. Agora, uma questão que sempre se colocou é o que é que são produtos relevantes em matéria de segurança. Eu posso perguntar, por exemplo, será que o aço é um produto relevante em termos de segurança? Muitos autores respondem negativamente. Na minha opinião, eu acho que a resposta tem que ser afirmativa. Vocês pensem, por exemplo, no caso da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Por onde é que ela começou? Por onde é que a construção europeia começou? Começou precisamente pelo carvão e pelo aço, porque são dois produtos muito sensíveis para a indústria do armamento. Também, enfim, sabe-se que 85% do aço dos aviões japoneses que bombardearam Pearl Harbor, esse aço tinha origem norte-americana. E, portanto, o aço é um produto muito sensível do ponto de vista da segurança, mas por vezes é difícil discernir quando é que um produto é relevante em termos de segurança. Pensem, por exemplo, na fibra de vidro. A fibra de vidro pode ser utilizada para fabricar um taco de golfe, mas pode também ser utilizada para fabricar o cone do míssil. E, portanto, por vezes é muito difícil nós sabermos se um produto é ou não sensível do ponto de vista da segurança. Hoje em dia nós temos a nossa vida relativamente facilitada, porque os Estados Unidos publicam todos os anos uma lista onde identificam os produtos que são relevantes no que diz respeito à sua segurança, e a União Europeia também. Vocês forem consultar o Jornal Oficial da União Europeia, vocês todos os anos têm lá uma lista que é chamada Lista Militar Comum, que permite identificar esses produtos. Não é? Portanto, hoje em dia temos a nossa vida facilitada. Mas durante muitos anos, de facto,
era muito discutível se um produto era ou não relevante em termos de segurança. Vou dar-vos um exemplo, que é um exemplo muito curioso. Em novembro de 1975, a Suécia passou a impedir a proibição de importação de calçado para preservar a sua indústria nacional do calçado, porque dizia que o exército precisava de ter botas. Foi essa a justificação. Invoca o artigo 21. Toda a gente começou a rir e a Suécia rapidamente retirou essa medida protetora da sua indústria nacional do calçado. E, enfim, este é o exemplo paradigmático de mau uso da exceção da segurança. Mas eu também não me esqueço, enfim, por exemplo, o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, quando ele pede ao seu secretário do Tesouro, Alexander Hamilton, que redija o célebre relatório sobre a indústria, ou manufacturas, que é apresentado em dezembro de 1791, o Washington faz isso porque tinha presente que durante a Guerra da Independência o seu exército não tinha calçado, não tinha armas de jeito, não tinha fardas, não tinha munições. Não é? Portanto, aí até nesse caso o calçado tinha a relevância do ponto de vista da sua segurança. Aliás, conta-se, que o Washington fez questão, na sua tomada de posse, de usar um fato de fabrico norte-americano, apesar da sua qualidade ser muito inferior, por exemplo, aos têxteis importados. Mas ele fazia questão porque ele dizia: nós temos de ter alguma independência relativamente a outros países, no que diz respeito ao fornecimento de determinados bens essenciais, porque só assim um povo será livre e independente. Portanto, vejam como estas questões estão, de facto, muitas vezes interligadas. E é um caso muito curioso, enfim, eu já escrevi sobre isso, o Khrushchev, gozando um pouco com, enfim, os controles à exportação impostos pelos Estados Unidos, num célebre discurso em 63, virou-se para os Estados Unidos, enfim, e disse: meus amigos, porque é que vocês também não controlam a exportação de botões para a União Soviética? Porque das duas, os soldados soviéticos ou pegam nas calças ou pegam nas armas. Portanto, para vocês verem como, de facto, estas questões às vezes dão, enfim, a alguma troca, enfim, de piadas entre os grandes líderes mundiais. Agora vejam, porque é importante nós estudarmos o GATT e o comércio mundial e a Organização Mundial do Comércio? Porque há aqui um aspecto que nós muitas vezes nos esquecemos. Se nós compararmos o OMC com as Nações Unidas, nós vamos ver que o OMC é muito mais relevante no que diz respeito às questões de segurança, por uma razão muito simples. Vocês pensem, por exemplo, no caso do Irão. A China já votou várias vezes a adoção de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o Irão, porque tem poder de veto. O mesmo aconteceu com a Rússia, quando invadiu a Geórgia em 2008, em que também se ponderou aplicar sanções contra a Rússia, mas a própria Rússia, sendo membro permanente do Conselho de Segurança, veta qualquer possibilidade disso acontecer. Ora, no caso do OMC, isso não acontece. No OMC não é necessário, de facto, haver acordo para que um membro adote sanções contra o outro. É o que está a acontecer neste momento relativamente à Rússia. Porque os Estados Unidos, a União Europeia e outros membros da OMC estão a adotar neste momento medidas restritivas do comércio relativamente à Rússia. Aliás, a União Europeia vai intensificá-las na próxima semana. E essas medidas são legitimadas ao abrigo do artigo 21 do GATT, a famosa exceção da segurança. Porque aqui não é preciso haver um acordo, um consenso. Um país pode unilateralmente decidir adotar essas medidas se estiver perante uma situação de guerra ou de grave tensão internacional. É o caso. Portanto, logo aqui, a OMC tem uma grande vantagem relativamente às Nações Unidas. Outro aspecto também que é muito importante é que, no caso das Nações Unidas, é possível a um país, membro, deixar de aceitar a jurisdição compulsória do Tribunal Internacional de Justiça. Vocês pensem num caso, que é um caso muito famoso, que é o caso de 1986, que se chama Atividades Militares e Paramilitares na e contra a Nicarágua. O que é que acontece? Os Estados Unidos adotaram várias medidas que punham em causa, por exemplo, minagem dos portos nicaragüenses, etc. E a Nicarágua apresentou uma queixa contra os Estados Unidos junto do Tribunal Internacional de Justiça. Os Estados Unidos disseram: não, meus amigos, o Tribunal Internacional de Justiça não tem qualquer competência nesta matéria porque nós estamos perante uma questão eminentemente política, ou seja, invoca a celebérrima doutrina da questão política. O Tribunal não concorda, diz que essa doutrina não tem relevância no contexto, enfim, da competência do Tribunal Internacional de Justiça. E o que é que acontece? Os Estados Unidos, enfim, na altura era o George Shultz, o secretário de Estado, envia uma carta ao Tribunal dizendo: então, meus amigos, nós vamos deixar de aceitar a jurisdição compulsória do Tribunal Internacional de Justiça. E foi o que aconteceu. Hoje em dia, aliás, dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, só há um que aceita a jurisdição compulsória do Tribunal Internacional de Justiça, que é o Reino Unido. Os outros 4 não aceitam. Ora, no caso da OMC, não é possível a um membro deixar de aceitar a jurisdição compulsória, por exemplo, dos painéis e continuar como membro da Organização Mundial do Comércio. Não. Ele, se é membro da OMC, ele tem que aceitar a jurisdição compulsória dos painéis, que são uma espécie de tribunal de primeira instância. Portanto, logo aí também temos outra vantagem da OMC relativamente às Nações Unidas. E vejam, enfim,
este conflito, digamos assim, entre a Rússia e o mundo ocidental, já acabou a Guerra Fria, mas ele mantém-se. E temos agora, enfim, a guerra da Ucrânia que demonstra isso mesmo. E os Estados Unidos sempre tiveram, os Estados Unidos nesse aspecto, enfim, há pouco tempo, aliás, dois professores norte-americanos escreveram um artigo no Expresso relativamente, enfim, a esta situação, dizendo a questão de se o comércio leva ou não à pacificação das relações internacionais. E aqui é preciso ter fazer uma distinção basilar. Vejam, nós temos, se nós atentarmos na visão norte-americana e na visão da União Europeia, os Estados Unidos sempre foram muito cuidadosos, muito mais cuidadosos que a União Europeia. Porque nós temos dois valores que estão sempre em choque. E o próprio Adam Smith, o fundador da economia moderna, ele disse qual era o valor a prevalecer. Quando ele escreveu, enfim, uma frase que é hoje muito citada, eu já citei várias vezes, que é: a segurança é mais importante que a opulência. Foi isso que ele disse. E os Estados Unidos sempre deram maior valor à segurança nas suas relações com o bloco comunista, hoje em dia com a Rússia e com, por exemplo, a China e a Coreia do Norte, do que ao valor da opulência. A União Europeia sempre deu mais valor à opulência do que à segurança. Isto é muito relevante, porque vocês forem ver, os Estados Unidos são hoje claramente a maior potência militar que existe. Mas desde sempre, eles tiveram muitas preocupações em matéria de segurança. Vocês forem ver a legislação norte-americana, e muita delas está, enfim, é referida nos acordos da OMC, eles, por exemplo, têm uma lei de 1920, que é a chamada Lei de Jones, que é uma lei muito curiosa, porque diz que o transporte marítimo de mercadorias entre portos norte-americanos, seja diretamente, seja indiretamente através de um porto internacional, só pode ser feito por navios que tenham pavilhão norte-americano. 3/4 da tripulação tem que ter nacionalidade norte-americana, o comandante do navio tem que ter nacionalidade norte-americana, o engenheiro de máquinas tem que ter nacionalidade norte-americana, etc. O próprio casco e a superestrutura do navio têm que ter uma origem 100% norte-americana. E vejam, porque é que isto acontece? Precisamente por razões de segurança. Porque os Estados Unidos, quando entraram na Primeira Guerra Mundial, em 1917, em 6 de abril de 1917, eles depararam-se com um facto muito curioso. Eles não tinham navios suficientes para transportar as tropas norte-americanas para a Europa, nem para abastecê-las. Ora, quando acabou a guerra, eles aprenderam a lição. Portanto, vamos criar, de facto, enfim, uma frota que nos permita apoiar em tempos de emergência nacional. E foi isso que eles fizeram. E hoje em dia esta Lei de Jones mantém-se em vigor. Foi uma das primeiras medidas que a administração Biden tomou, foi a favor da sua manutenção, porque esta lei tem sido muito criticada por uma razão muito simples, é que ela é muito dispendiosa. Ou seja, ela limita muito a concorrência, porque só navios norte-americanos é que podem transportar mercadorias e pessoas entre portos norte-americanos. A indústria da construção naval nos Estados Unidos, enfim, é muito pouco competitiva neste momento. Para vocês terem uma ideia, um porta-contentores nos Estados Unidos, o seu custo de construção é cerca de 4 a 5 vezes maior do que o preço que é praticado em média a nível mundial. Os Estados Unidos têm claramente a percepção dos custos que esta medida acarreta, mas eles dão claramente prevalência à sua segurança. E temos outro caso, também é uma lei que também é referida num acordo da OMC, no Acordo sobre Contratos Públicos, chama Emenda Berry, que foi adotada em 1941 e que diz que as fardas da tropa norte-americana, do Exército, e os alimentos consumidos pelo Exército norte-americano têm que ter uma origem 100% norte-americana. Há exceções. Por exemplo, se houver um acordo recíproco com um determinado país, é o caso de Portugal. Portugal tem, enfim, desde março de 79, um acordo com os Estados Unidos que permite, enfim, concorrer aos contratos públicos de fornecimento de alimentos ou de fardas para o exército norte-americano. Mas, uma vez mais, nós temos aqui a preocupação de segurança a prevalecer. Os Estados Unidos sabem que, havendo menos concorrência, os produtos são mais caros, é uma coisa que nós aprendemos sempre na Faculdade de Direito quando temos economia. A concorrência diminui os preços e aumenta a variedade de bens e serviços ao dispor de cada consumidor, mas os Estados Unidos, uma vez mais, dão claramente preferência ao valor da segurança. A União Europeia não. A União Europeia sempre foi, mesmo quando vigorou o Comitê de Coordenação, eles sempre foram muito críticos dos Estados Unidos porque diziam que os Estados Unidos limitavam a exportação de alguns produtos que não eram, no seu entender, relevantes do ponto de vista militar. E, portanto, a União Europeia, e vimos agora, enfim, o caso do Nord Stream, o caso dos cereais, em que a União Europeia colocou-se numa situação de dependência face à Rússia e nós, hoje em dia, estamos a sofrer as consequências, de facto, dessa dependência criada principalmente pela Alemanha, mas não só. E, portanto, vejam, a Rússia, hoje em dia, é membro do FMI desde 1992, é membro da OMC desde 2012. Também é curioso, porque no caso da OMC, veja, a OMC não tem uma cláusula democrática, como acontece, por exemplo, no caso da União Europeia. Nós sabemos que para que um Estado possa aderir à União Europeia tem que ter um regime democrático, enfim, embora hoje em dia não se possa dizer que a Hungria seja propriamente a melhor das democracias, ou mesmo a Polónia. Mas é uma cláusula que está nos tratados. No caso da OMC, essa cláusula não existe.
Só que na prática ela acaba por ter relevância, porque há estudos que têm sido feitos que dizem que quando vigora um regime democrático num país que quer aderir ao OMC, a sua adesão é muito mais rápida do que quando temos um regime que não é democrático. Por exemplo, a China demorou, enfim, cerca de 15 anos a aderir ao OMC e a Rússia demorou cerca de 16 anos a aderir ao OMC. Aliás, diz-se, enfim, que a própria beligerância da Rússia com os países vizinhos levou a que a sua adesão à Organização Mundial do Comércio demorasse mais tempo por causa, enfim, dos vários casos em que a Rússia invadiu territórios que antes pertenciam, enfim, à antiga União Soviética. Outro aspecto, enfim, ainda tenho algum tempo, outro aspecto também vos queria chamar a atenção é o seguinte, vejam, antigamente a segurança tinha a ver essencialmente com questões militares. Hoje em dia nós estamos a ver uma explosão conceitual do próprio argumento da segurança. Hoje em dia, por exemplo, o presidente Obama, quando, enfim, ele publicou a Estratégia de Defesa Nacional, ele diz lá claramente uma coisa que é muito interessante. Ele diz que a principal ameaça ao seu país não era o chamado exército islâmico, eram as alterações climáticas. Se vocês lerem, por exemplo, o Acordo Económico e Comercial Global, o famoso CETA, um acordo comercial preferencial concluído entre a União Europeia e o Canadá, vocês têm lá o anexo, que é o anexo 8, ao artigo 28, número 6, que diz, por exemplo, que a questão da segurança inclui também a proteção dos direitos humanos. Portanto, cada vez mais o conceito de segurança está, de facto, a alargar-se. E, enfim, para acabar, só ter uma ideia, vejam, aquela ideia que eu falei há pouco do Cordelul, que ele dizia que o comércio leva à pacificação das relações internacionais, é conhecido pelo nome de argumento liberal otimista. Ou seja, se aumentar a interdependência económica entre os países, daí vai resultar uma pacificação das relações internacionais. É uma ideia que está presente, enfim, em todos os autores clássicos, mesmo o pessimista Malthus, ele também defende que o comércio, de facto, leva ao aumento da paz. O John Stuart Mill escreveu uma frase que ficou muito célebre, é o comércio que está a tornar rapidamente obsoleta a guerra. Isto é muito interessante porque, vejam, o que nós temos antes dos autores clássicos é o chamado mercantilismo, que é a primeira grande doutrina, enfim, da economia internacional. E os mercantilistas tinham uma concepção muito curiosa. Eles achavam que a riqueza mundial era estática. Ela não era passível de ser aumentada. E por isso eles viam o comércio como uma espécie de jogo de soma zero. Ou seja, o comércio limitava-se não a criar riqueza, mas a transferir riqueza de um país para o outro. Ora, essas incessantes rivalidades comerciais degeneraram, de facto, em constantes guerras militares. Vocês forem ver os séculos XVI, XVII e XVIII, foram muito poucos os anos em que houve, de facto, paz na Europa. Vejam, por exemplo, o caso da Holanda e da Inglaterra, as duas grandes potências na segunda metade do século XVII, em que no espaço de 22 anos tiveram 3 grandes guerras entre si. E, portanto, havia, de facto, essa concepção da riqueza estática que, no fundo, o resultado final era a ocorrência de guerras militares. Os autores clássicos, aproveitando, enfim, o início da Revolução Industrial, vêm dizer, não, meus amigos, a riqueza não é estática, a riqueza é expansível. E, portanto, se o comércio gerar um uso eficiente dos recursos disponíveis em todo o mundo, todos os países podem lucrar com o comércio mundial, ainda que não em igual medida. E, portanto, este é o famoso argumento liberal otimista. Agora, vejam, é muito interessante porque a Rússia, hoje em dia, enfim, faz parte de várias organizações económicas internacionais e a verdade é que ela hoje em dia está mais integrada na economia mundial do que estava, enfim, durante a Guerra Fria, mas daí não resultou a pacificação das relações entre a Rússia e, por exemplo, os países da Europa Ocidental. E, portanto, este argumento liberal otimista tem sido, enfim, posto em causa nos últimos tempos. Nesse artigo do Expresso, por exemplo, os 2 professores norte-americanos dizem isso mesmo. E uma questão que aqui se coloca, e com isto acabaria, é o seguinte, vejam. E será que no caso da China, essa interdependência económica entre o mundo ocidental e a China vai funcionar? Enfim, nós temos ouvido nos últimos anos, há um livro muito famoso do Graham Allison, em que ele refere a chamada armadilha de Tucídides, a propósito da Guerra do Peloponeso. Não sei se vocês, enfim, já leram o livro, se não leram, leiam, porque é um clássico, enfim, na história da civilização ocidental. Está disponível gratuitamente no site da Gulbenkian, pelo menos até há pouco tempo estava, e ele diz lá uma coisa muito interessante. Ele diz que a ascensão de Atenas gerou grande receio junto de Esparta e levou a Esparta a uma guerra preventiva com Atenas. E a questão que aqui se coloca é se a ascensão da China vai gerar uma guerra com os Estados Unidos da América. Vejam, porque a China cada vez tem maior poderio, não é? Hoje em dia, de facto, a China já é o maior exportador de mercadorias a nível mundial. Em termos de PIB, enfim, em paridade de poder de compra já ultrapassou os Estados Unidos, em termos nominais ainda não. Também aqui é preciso ter atenção, porque o que interessa em termos militares não é a paridade de poder de compra, é o valor nominal, porque quando se compra um avião militar nós não vamos ter em conta a paridade do poder de compra, vamos ter, de facto, o valor nominal. Mas seja como for, a China cada vez está mais rica.
O seu rendimento per capita ainda é muito inferior ao norte-americano, entre 4 a 5 vezes, mas, por exemplo, hoje em dia a China já forma 10 vezes mais engenheiros que os norte-americanos, já registra tantas patentes como os Estados Unidos da América, em alguns setores está mais à frente dos Estados Unidos, pensem, por exemplo, no comboio de alta velocidade, na energia solar, por exemplo, nos painéis de energia solar, eles também estão mais à frente dos Estados Unidos da América, embora em alguns setores também estejam muito atrás. Porque, por exemplo, os submarinos que os chineses têm equivalem aos submarinos que os norte-americanos tinham nos anos 50. Enquanto que os submarinos norte-americanos, a chamada classe Virginia, hoje em dia são 100% silenciosos. São o estado da arte, enfim, a nível mundial. Os Estados Unidos têm bases militares em 45 países. A China tem apenas num país, no Djibouti, vejam bem. Só no Japão, os Estados Unidos têm 50 mil soldados, não é? Tecnologicamente, vocês forem ver as empresas mais valiosas a nível mundial, muitas delas são norte-americanas, não é? Os chineses também já têm algumas, a Alibaba, por exemplo, mas muitas delas ainda são norte-americanas. E, mais do que isso, os Estados Unidos têm muitos aliados, ao contrário da China. A China tem fronteira com 14 países, todos deles inimigos, pensem no figadeiros, todos eles não, mas muitos deles inimigos figadeiros. Pensem na Índia, pensem na Rússia, que historicamente nunca foi uma grande aliada da China, antes pelo contrário. E, portanto, a China aí tem muitos problemas, os Estados Unidos não. Vejam quem é que tem como vizinhos: o Canadá e o México. E mais do que isso, a sua situação geográfica permite ter acesso aos dois grandes oceanos, Pacífico e Atlântico. Melhor que isto é, de facto, difícil. E, portanto, eu acho que o argumento liberal otimista vai funcionar no caso das relações entre a China e os Estados Unidos da América. Porque a China, a interdependência económica entre a China e os Estados Unidos é muito maior do que aquela que existe entre a Rússia e o mundo ocidental. A Rússia nunca teve muitas relações comerciais com o mundo ocidental, enfim, limitou-se a fornecer essencialmente energia, por exemplo, à Europa Ocidental, mas não é o que acontece com a China. Vocês forem ver, por exemplo, muitas empresas norte-americanas têm investimentos na China. Por exemplo, os produtos da Apple são, enfim, montados na China por uma empresa do Taipei chinesa, a Foxconn, que também não deixa de ser muito curioso, porque, como vocês sabem, não há relações diplomáticas e comerciais normais entre a China e o Taipei chinês, enfim, mas a verdade é que elas existem na prática, e muitos produtos que a China exporta para os Estados Unidos são produtos essenciais ao aumento da competitividade da própria indústria norte-americana. Cerca de 40% das exportações chinesas têm a ver com peças e componentes que são usadas pela indústria norte-americana. Portanto, há aí uma grande interdependência. A China, por exemplo, só perde para o Japão em termos de posse de bilhetes do Tesouro norte-americanos e, portanto, é do interesse da própria China que a economia dos Estados Unidos se mantenha, de facto, saudável, não é? Porque, caso contrário, ele terá muitos problemas em termos de desperdício de recursos. E, portanto, eu penso que a interdependência económica existente atualmente entre a China e os Estados Unidos vai evitar que haja, enfim, uma guerra. Pode haver uma escaramuça ou outra, já houve, enfim, quase choque de navios, enfim, no mar da China. E depois há outro argumento, e com aqui fico, que é a questão da guerra nuclear, não é? Porque, como dizia o Einstein, eu não sei como é que vai ser a terceira guerra mundial, mas a quarta vai ser com paus e calhaus, porque o grau de destruição seria de tal ordem que, de facto, dificilmente... E, portanto, temos aí um elemento dissuasor que é muito relevante. Por isso é que alguns autores, enfim, o Harari, por exemplo, na Breve História da Humanidade, diz que o Prémio Nobel da Paz já deveria ter sido atribuído à bomba atómica há muito tempo. Porque, de facto, ela teve um papel muito importante em evitar uma guerra, enfim, nos últimos 70 anos, desde a sua criação em 1945. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Infante, pela forma como nos torna atualizados nesta matéria e como se consegue perceber por entre a floresta não só a identidade de cada árvore, como é que a floresta está, digamos, neste momento plantada, não é? E quais são as forças que estão a agir no cenário internacional nessa ligação que fez com grande maestria entre segurança e liberdade comercial, a liberdade de comércio. Eu abria para debate no sentido de dúvidas que vocês possam ter e queiram ver esclarecidas. Eu próprio tenho uma pergunta a fazer. Aí da plateia. Não tenham vergonha. Diz. Diga. Bom dia. Pronto. O doutor não consideraria, no caso em que apontou no argumento otimista liberal, no caso da relação dos Estados Unidos com a China, que um dos critérios que pode estar posto em causa nessa relação vai ser as questões levantadas com Taiwan? Este aspecto pode ser a questão que pode mais, chocar, ou seja, e perturbar esse argumento mais otimista? Há um livro
muito famoso, é um livro de 1945. Enfim, este ano eu tenho um seminário de mestrado e de doutoramento na Faculdade de Lisboa, que é a Geoeconomia. E um dos livros que eu, enfim, recomendo, é uma espécie de bíblia, enfim, no que diz respeito a essa matéria, é um livro do Albert Hirschman, que se chama National Power and the Structure of Foreign Trade. Enfim, eu tenho a segunda edição de 1980, atualizada, mas no essencial, enfim, corresponde a 1945, e ele fala de um caso que é muito curioso, por isso é que o livro ainda hoje é muito lido, que é a relação entre a Alemanha nazi e a Bulgária. O que é que acontece? Acontece que as exportações e importações da Bulgária, cerca de 60% tinham como destino a Alemanha ou origem na Alemanha. Enquanto que apenas cerca de 2% das importações e exportações alemãs tinham origem ou destino a Bulgária. Portanto, havia aqui claramente uma dependência assimétrica da Bulgária relativamente à Alemanha. E, portanto, a Alemanha fechava a torneira e a economia da Bulgária entrava, enfim, numa situação caótica. E é isso que, se calhar, a China está a fazer agora. A China sabe que, em termos militares, vai ser muito complicado conquistar Taiwan. Taiwan é um fruto muito apetecido, porque, não sei se vocês sabem, hoje em dia, o produto mais vital que existe em termos quer de economia internacional, quer de segurança, tem a ver com os chamados semicondutores. Ora, 92% dos semicondutores mais avançados são produzidos numa empresa do Taipei chinês, a TSCM. Os outros 8% são na Coreia do Sul. Até os Estados Unidos estão neste momento a ficar para trás. A Intel ainda tem algum peso, mas de facto é no Taipei chinês que está o estado de arte nessa matéria. E, portanto, para a China é vital, porque a China neste momento só produz 5% dos semicondutores que precisa. Só que a China criou uma situação, de facto, de grande dependência do Taipei relativamente à China. Vocês forem ver as estatísticas na OMC, saiu há muito pouco tempo os Trade Profiles, em que analisa a situação de cada país. O Taipei chinês exporta 5 vezes mais para a China do que exporta para os Estados Unidos ou para a União Europeia. E há quem diga que o que a China está a fazer é precisamente aumentar cada vez mais essa dependência do Taipei chinês relativamente ao mercado chinês, para que qualquer dia o fruto maduro caia nas suas mãos. E a China não precisa de fazer nada em termos militares, porque sabe que os Estados Unidos podem ir, em socorro do Taipei chinês, e portanto o que a China se calhar está a fazer é seguir, enfim, essa doutrina. O Xi Jinping é um líder, não tem nada a ver com o Trump era um ignorante. O Xi Jinping é um tipo muito culto, ele sabia bem, o Obama quando falou, enfim, da armadilha de Tucídides, ele sabia bem, ele já tinha lido o livro, em que essa questão portanto ele sabia muito bem o que estava em causa. O Hirschman, ele certeza que também já o conhece. E, portanto, ele se calhar é essa a tática, porque em termos militares vai ser muito complicado à China, até porque o proprietário, essa empresa dos semicondutores, é uma empresa privada, e há pouco tempo, não sei se vocês viram uma reportagem na SIC, notícias, em que perguntaram se a China invadisse o Taipei, o que é que o senhor faria? Ele disse, eu explodiria esta fábrica. Foi a resposta literal dele, não é? E, portanto, a China não tem grandes vantagens, na minha opinião, em conquistar militarmente o Taipei. O que se calhar vai tentando fazer é aumentar cada vez mais essa dependência assimétrica do Taipei chinês relativamente à China. Não é? E aí o argumento liberal otimista pode ter alguma validade. Agora vejam, um argumento liberal otimista não vale para todas as situações. Não vale. Ele pode, de facto, ter um predomínio, não é? Mas, não, por exemplo, vejam o caso da União Europeia. O caso da União Europeia é muito curioso. Eu digo muitas vezes aos meus alunos, porque geralmente nós aprendemos no direito da União Europeia que o grande objetivo era criar um mercado interno com moeda única. Não era. Vocês lerem a Declaração Schuman, de 9 de maio de 1950, e o Dia da Europa é o 9 de maio, ele diz lá que tornar uma nova guerra entre a França e a Alemanha não só impensável, como materialmente impossível. Esse é que é o grande objetivo, é evitar uma nova guerra entre a França e a Alemanha. Porque no espaço de 70 anos vocês tiveram 3 grandes guerras entre a França e a Alemanha. A Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. E, portanto, começa por onde? Como eu disse há pouco, pelo carvão e pelo aço. E a verdade é que teve pleno êxito. Nunca mais houve guerra no território da União Europeia. De tal modo que ela ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2012. Era o Durão Barroso, o Presidente da Comissão Europeia. Foi a primeira vez que uma organização internacional de cariz regional ganhou o Prémio Nobel da Paz. Portanto, aí, de facto, na União Europeia, o argumento liberal otimista funcionou lindamente. Mas temos alguns casos em que, de facto, isso não acontece. Nós sabemos isso. Mais alguma questão da plateia? Diogo. Sim, quando ouvi aqui o argumento liberal otimista, eu fiquei com uma dúvida relativamente à aplicação deste argumento na relação comercial entre a Rússia e a União Europeia. Porque existe, sem dúvida, alguma dependência energética, por exemplo, em termos de eletricidade, de gás natural, petróleo. Cereais, alguns minérios. Exato, exato. Mas, por outro lado, a União Europeia está a aplicar uma contribuição sobre os lucros extraordinários das empresas.
eu diria que não seria mais oportuno aproveitar estes lucros para investir na independência energética e não tributá-los, que eu também entendo a motivação, mas eu queria saber... Mas veja, esse argumento liberal otimista, a própria chanceler Merkel, ela disse que o grande objetivo era de facto integrar cada vez mais a Rússia na economia internacional, de modo a que ela não tivesse, enfim, intuitos belicistas. Ela tinha claramente essa percepção. O Nord Stream 2 o grande objetivo era de facto tornar principalmente a Alemanha é o motor da economia europeia, quase 100% dependente da energia da Rússia, não é? Agora, essa questão dos lucros, veja, a União Europeia, esta guerra da Ucrânia pode ter alguns aspectos positivos em determinado sentido. É óbvio que a guerra eu tenho alunos ucranianos, por exemplo, neste momento na Faculdade de Direito de Lisboa, e de facto o trauma é imenso, não é? Eles de facto estão muito afetados, como aliás é natural. Agora, bem, isto pode ter alguns aspectos positivos. Vai seguramente, por exemplo, acelerar a transição para as energias renováveis no caso da União Europeia. Porque o petróleo, como nós sabemos, é muito nefasto do ponto de vista ambiental. Neste momento, e não sei se vocês sabem que também é uma coisa que pouca gente, enfim, refere. Os governos do mundo ocidental conferem subsídios muito avultados à indústria petrolífera, que é uma coisa muito criticável. A própria agricultura. A agricultura da União Europeia é muito poluente. E vocês forem ver o orçamento da União Europeia, 40% do orçamento da União Europeia vai para o apoio à política agrícola comum, só que isso não é referido, não é? Portanto, a Europa pode fazer muito mais do que tem feito até agora. Porque vocês forem ver, por exemplo, o óxido nitroso, muitos dos gases com efeito estufa têm origem na produção agrícola. E a União Europeia, por mais voltas dela, não é competitiva em termos agrícolas. E, no entanto, ela é uma das duas maiores exportadoras de produtos agrícolas a nível mundial, que é um contrassenso. Porque, veja, enquanto nos Estados Unidos a sementeira é feita por avião, na União Europeia não dá, porque o avião escola e já está noutra propriedade quando, enfim, não dá, porque a exploração média, a dimensão média da exploração agrícola na União Europeia é muito pequena. Portanto, ela não é competitiva, ela só consegue ser uma grande exportadora através precisamente dos elevados subsídios que recebe. Portanto, eu penso no caso da guerra da Ucrânia, nesse aspecto ela pode ter esse ponto positivo, acelerar a transição energética da União Europeia. Essa questão dos lucros extraordinários, enfim, são decisões dos nossos políticos, não é? Dos políticos da União Europeia. Porque eles, enfim, o que eu noto, por exemplo, no caso da União Europeia, é que não há um grande projeto. Anda tudo meio... E no nosso país, então, nem falamos, não é? No nosso país, enfim, ainda é pior. Não é? Aqui não há projeto já desde do tempo dos romanos, não era? Como é que era? Não se governam, nem se deixam governar. E acho que se mantém. Com o infante Dom Henrique houve alguma estratégia, mas enfim... Com o Fontes Pereira de Mel também, Marquês também, mas pouco mais, porque não há. Teve bons resultados, mas durou pouco. É muito curioso, nós olhamos para a Irlanda, veja, quando é que apareceram os grandes fundos comunitários de apoio estrutural? Foi com a adesão da Irlanda em 73. Porque até então, a Comunidade Económica Europeia era composta por 6 países com um grau de riqueza muito próximo, excetuando o sul da Itália. Mas em 73 adere a Inglaterra, adere a Dinamarca e adere a Irlanda, um país muito mais pobre que os outros. Por isso é que em 75 é criado o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A Irlanda era um país muito pobre, estava no mesmo patamar que nós. Onde é que hoje a Irlanda está e onde é que nós estamos? Não tem nada a ver. A Irlanda hoje em dia deve ter um rendimento per capita que é o dobro do nosso. Quer dizer, isto é absolutamente... Mas, e o professor Vasco, nesse aspecto, enfim, sabe mais do que eu, por exemplo, a estabilidade da legislação fiscal da Irlanda mantém-se há anos. Não é? Nós, cada orçamento, cada alteração. Não é? Isso é muito prejudicial. O mercado laboral em Portugal, um processo laboral num tribunal em Portugal demora anos a resolver. Isto é péssimo. Para atrair o investimento direto estrangeiro, isto é péssimo. Os tribunais em Portugal funcionam, enfim, em muitos casos, muito mal. Portanto, é tudo isto que nós temos que resolver e é isto que eu não vejo os governos portugueses, quer do PS, quer do PSD, quer do CDS, seja o que for, a resolver. Não resolvem. Não, isto é muito prejudicial no nosso país. Cada vez estamos mais pobres, ao contrário do que diz o nosso Primeiro-Ministro. A verdade é que estamos cada vez mais pobres. Eu acho que isso salta à vista. E a culpa não é só do PS, atenção. O PS e todos os que nos governaram nos últimos anos. Porque, de facto, não há estabilidade, não há visão, não há... E andamos nisto, pronto. É o que é. Não há mais questões? Obrigado, eu. Eu tinha uma questão, já agora, porque, enfim, gosto sempre de partilhar as minhas preocupações com os amigos e que sabem pensar, e o Pedro é claramente um desses amigos. Tenho alguns poucos, mas sou um felizardo do ponto de vista da qualidade dos amigos e da sua qualidade de pensamento. E a questão é a seguinte. O argumento nuclear tem sido sistematicamente utilizado para justificar violações do direito internacional clássico, do direito da guerra
e, enfim, de tudo aquilo que está e a justificar a ocupação de territórios que, obviamente, interessam à Rússia, não porque o Pedro Grande ou a Catarina por lá andaram, mas porque, no essencial, são complementares àquilo que ele chamaria uma autarcia económica, ou seja, acesso aos poços de petróleo e gás do Mar Negro, 2, domínio do comércio mundial dos cereais, ocupando zonas largas de produção da Ucrânia. E o que se assiste neste momento, para além, obviamente, da posição da Rússia, que cada vez que está a perder militarmente no terreno ameaça com o uso das armas nucleares, é que outros países, como por exemplo a Coreia do Norte, que é uma espécie de feudalismo oriental estruturado, enfim, na base de situações que são difíceis de perceber porque não se consegue chegar lá dentro e quem chega não sai, e portanto, enfim, é hermético, é que também pretende ser a maior potência nuclear do planeta. Ora bem, tudo indica então que a corrida às armas nucleares reabriu, os acordos foram rasgados, deixaram de facto de estar em vigor, e portanto o planeta caminha para uma situação em que não haverá uma, nem duas, nem 3, mas eventualmente 10 ou 12 potências nucleares. Há 9 neste momento. Neste 9, mas o Irão está atrás, outros estão atrás, enfim, outros que estavam a refriar-se também avançarão, ou terão facilidade em avançar. Ou seja, caminhamos efetivamente para uma situação onde o argumento nuclear pode ser desencadeado não pelos principais protagonistas, por um ator secundário, procurando extrair vantagens do facto de ter armas nucleares, um bocado como nos jogos de crianças, o mais velho impunha sempre a sua vontade e, portanto, se o jogo estava a perder, o jogo mudava as regras do jogo e, portanto, os mais novos tinham que aceitar, porque senão levavam na cabeça. Isto, digamos, transformado em futuro do planeta, parece-me extraordinariamente preocupante. E gostava, digamos, de ouvir o professor Pedro Infante, em que medida é que o argumento nuclear, entendido como forma de afirmação de soberania clássica agressiva, leia-se ocupante, o mais forte vence o mais fraco, contunde com a ideia, digamos, do convencimento por via da inteligência e do bem-estar, com a ideia da liberdade comercial. Vejam, enfim, respondendo ao professor Vasco, nós formos ler os clássicos, o Tucídides, enfim, todos esses autores, ele, por exemplo, diz na história da Guerra do Peloponeso que o êxito na guerra depende da abundância de recursos económicos. Essa ideia vai se tornar muito explícita com os mercantilistas. Os mercantilistas tinham claramente a ideia que o poder militar dependia muito da existência de uma balança comercial favorável. Como eles diziam, porque essa balança comercial favorável, ou seja, a acumulação de metais preciosos, pode ser usada para financiar e equipar exércitos e navios, contratar mercenários estrangeiros, corromper os inimigos e ajudar os aliados. Enfim, essa era a ideia principal. Portanto, havia uma ligação muito próxima e explícita entre a economia e o poder militar. Hoje em dia, isso já não acontece. Ainda está muito presente no caso dos Estados Unidos, na China, etc., mas há 2 casos que demonstram que o poder militar não depende da abundância de recursos económicos. Pensem no caso da Coreia do Norte e no caso do Paquistão, que são 2 economias, de facto, enfim, uma desgraça. O da Coreia do Norte, não sei se vocês sabem, mas quando começa a Guerra da Coreia em 1950, a Coreia do Norte é que era a parte rica, era a parte industrial. A Coreia do Sul era uma região muito atrasada, muito agrária. Era o país, na altura, que dependia mais do apoio financeiro de países terceiros, era a Coreia do Sul. Hoje em dia faz parte da OCDE, tem marcas de renome mundial, Samsung, Hyundai, Kia, etc. E a Coreia do Norte, como nós sabemos, é uma desgraça. E, portanto, essa ligação explícita entre a economia e o poder militar deixou de ser tão explícita como foi durante muitos séculos. E, de facto, estes são os 2 exemplos. Agora, a Coreia do Norte, enfim, é óbvio que ela viola sistematicamente o direito internacional. A Rússia viola sistematicamente o direito internacional. Nós sabemos que, enfim, quando se invade um território de um país terceiro, nós estamos a violar lá o artigo 2º, número 4 da Carta das Nações Unidas. Nós estamos a recorrer à força. E vejo, isto é muito interessante, porque isto acaba também por responder um pouco ao que o professor Vasco disse há pouco. É que, nos anos 80, houve um autor muito famoso, o Richard Rothschild, que publicou um livro que era The Rising of the Trading State, em que ele diz uma coisa muito curiosa, que antigamente as guerras eram feitas com vista à conquista de territórios. Porque eles achavam que quanto mais território e população houvesse, quanto mais autossuficiência ou autarcia, como falou o professor Vasco, existisse, maior seria o seu poderio. Ora, os tempos mais recentes demonstram que não é bem assim. Ele faz uma distinção entre o chamado sistema territorial e o chamado sistema comercial.
em que vocês hoje em dia têm países que de facto são países muito ricos, que são territórios pequenos, mas que apostaram muito no comércio mundial. Pensem, por exemplo, no caso da Suíça e o caso do Luxemburgo. Pensem também no caso da Alemanha e do Japão. A Alemanha e o Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, o que é que eles quiseram? Quiseram foi conquistar territórios, porque era para aumentar o espaço vital, como falava o Hitler, e não o conseguiram. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece? O Japão aposta no comércio mundial, a Alemanha aposta na construção europeia, e a Alemanha hoje em dia, como alguns autores dizem, conseguiu conquistar a União Europeia, como antes não tinha conseguido. Porque vejam, o euro é uma moeda feita à imagem do marco alemão, o Banco Central Europeu é um banco feito à imagem do Bundesbank. Vocês forem comparar os estatutos, vocês vão ver rapidamente que é isso que está lá. Enfim, o objetivo da estabilidade dos preços do Banco Central Europeu é um objetivo decalcado da lei que institui o Banco Central Europeu. E, portanto, hoje em dia é muito curioso porque os países que apostaram de facto no comércio mundial conseguiram aquilo que não tinham conseguido antes através de meios militares. E o caso da Alemanha e do Japão é o caso mais flagrante. Agora, esta história é óbvio que nós estamos a falar no caso da Coreia do Norte de um homem que não é normal, porque o povo vive na miséria, não é? Tem relações comerciais com alguma relevância apenas com a China. Aliás, muitos autores dizem que ele só se mantém no poder por causa da China. Os Estados Unidos, aliás, quando querem, enfim, tentar fazer alguma coisa, falam sempre com a China primeiro, porque a China é que tem, de facto, o poder e a influência sobre a Coreia do Norte. Só que, de facto, é um caso, não é? Agora, vejam, nós também temos muitos países, por exemplo, o Brasil tem capacidade para fabricar a bomba nuclear e não o faz. Aliás, há tratados internacionais aplicáveis a toda a América do Sul, em que instituem que é uma zona livre de armas nucleares. Eles têm um tratado internacional que aponta nesse sentido. A Austrália tem perfeitamente capacidade para ter armas nucleares e não quer. Nova Zelândia, a África do Sul, é o que mais temos, não é? E, portanto, Israel, e vejam, também Israel também tem. Aliás, Israel, se não tivesse, não enfim, tem, era uma mas desgraça. tem. Não é? O Irão é um país que, enfim, os Estados Unidos, não sei se há um caso muito curioso, falei nisso há pouco tempo aos meus alunos na Faculdade de Direito de Lisboa. Eles têm umas centrífugas de enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos, em 2006, 2008, fizeram uma coisa muito curiosa. Os Estados Unidos e Israel, que foi... conseguiram inserir nessas centrífugas um verme, que tem um nome muito curioso, que é o Stuxnet, é como ele se chama. Os iranianos não deram por ela. Durante meses as centrífugas foram rachando. Elas não estavam ligadas à internet, mas foi alguém que utilizou uma pen no computador e o verme, é o termo técnico, conseguiu de facto instalar-se lá. Eles só se aperceberam uns meses depois que as centrífugas estavam com rachas e o programa de enriquecimento de urânio do Irão atrasou-se em cerca de 2 anos. Nunca ninguém soube ao certo, enfim, quem é que fez aquilo, mas uma vez perguntaram isso a um general israelita e ele esboçou um grande sorriso. Também é verdade que o horário que aparece no verme é o horário de Jerusalém, mas também há quem diga, se calhar foi lá deixado de propósito para que os israelitas fossem acusados. Mas, portanto, hoje em dia o que nós estamos há quem diga que este verme é o equivalente à bomba atómica de Hiroshima e Nagasaki. E porque hoje em dia, de facto, a ciberguerra está na ordem do dia, não é? Nós até já temos, enfim, uma espécie de regulamentação internacional, que é o chamado Manual de Tallinn, que já veio na segunda edição, que visa regular isso. Mas, por exemplo, no caso agora da Rússia, enfim, ainda há pouco tempo, enfim, eles atacaram, têm atacado, aliás, sistematicamente, já o fizeram com a Estónia em 2007, porque a Estónia retirou uma estátua de um herói soviético, enfim, lá de uma praça e puseram nas redondezas, e, portanto, está na ordem do dia. E, portanto, vejam, também tem aqui um aspecto curioso, é que esta ciberguerra é muito mais barata que a bomba atómica, ou a bomba nuclear, não é? Basta ter uns bons, enfim, engenheiros informáticos, uns bons hackers ou hackers, ou como é que se diz, e de facto eles conseguem ter um poder de destruição. Porque hoje em dia, vejam, por exemplo, o funcionamento de uma barragem das centrais elétricas, elas são feitas por computador, não é? E, portanto, se conseguirem um vírus ou um verme, enfim, entrar no sistema financeiro, imaginem, por exemplo, que um verme ou um vírus entrava em Wall Street. O grau de destruição seria, de facto, muito grande. Sim. Não é? Portanto, hoje em dia nós temos várias possibilidades que permitem até, enfim, tornar menos, enfim, importante, se calhar, a guerra nuclear, se calhar mais em termos psicológicos, não é? Porque o grau de destruição pode ser, de facto, também muito grande. Porque, vejam, os Estados Unidos e o Irão, na altura, eles ponderaram muito bombardear essas centrífugas, só que elas estão, de facto, no subsolo, são difíceis de atingir, não é? E no dia seguinte, a CNN passava o dia todo, e o José Rodrigues Santos, na nossa televisão, a falarem sobre aquilo. E, portanto, em termos de opinião pública, seria muito mais complicado, além que haveria mortes, provavelmente. Através de um verme, nada disso aconteceu. Foi uma coisa que só se soube uns meses depois, não houve mortes, mas, de facto, conseguiram atrasar o programa de enriquecimento de urânio
do Irão. E na Coreia do Norte também já aconteceu. Havia um filme, não era? Qualquer, que a Coreia do Norte não achou muita piada ao filme. Tinha a ver lá com aquele autor, o Franco, o James Franco. E eles conseguiram entrar no site da Sony e também causaram bastantes danos à empresa Sony, que era a empresa produtora desse filme. Portanto, hoje em dia, há muitas possibilidades para que um país possa afetar, enfim, a riqueza de outro. Não necessariamente através das armas nucleares. Mas eu concordo com o professor Vasco, é provável que o número de países que possuem armas nucleares aumente. A China, aliás, ontem li a notícia, vai aumentar o número de ogivas. Exatamente. A Rússia é quem tem mais. Não significa que quantidade seja sinónimo de qualidade. Destruído uma vez já não se destrói. Exatamente. Aliás, eu há bocado, no fim da Guerra Fria, aquele comitê de coordenação não impediu que a Rússia e os Estados Unidos tivessem um arsenal nuclear que, segundo alguns estudos, dava para destruir o planeta Terra 50 vezes. Eu acho que bastava uma, mas eles conseguiram ter um arsenal nuclear que dava, segundo os cientistas, destruir a Terra 50 vezes. Vejam bem. De facto, o desperdício de recursos é de facto assustador. Não é? Bom, se não há mais questões, eu queria agradecer ao professor Infante a excelente lição que nos deu e que nos ajuda a perceber o planeta através do conhecimento das suas organizações, a relação entre a economia e a geoestratégia, a relação entre os interesses egoísticos dos povos e o desenvolvimento económico da população humana e vou-lhe também pedir autorização em público que depois a sua lição possa ser divulgada no site do CGEA, que é restrito, mas é de acesso, obviamente, para investigadores, estudantes, para que eles possam também crescer. Estás ótimo, estás com um ar Wall Street impecável. E que possa efetivamente, digamos, ser útil para todos. Muito obrigado. Encerramos aqui esta primeira sessão. Vamos passar à segunda, mas com um intervalo, está bem? 5 minutos. Está bem? Volto já.